Dando sequência, então, ao estudo do nosso livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, nós estamos no capítulo número 4, Os Arquivos da Alma, na segunda parte, no nosso segundo encontro desse capítulo, então. O que nós conversamos anteriormente foi exatamente ali uma visão mais técnica de como se processa a recordação de vivências passadas. E Dona Ivone trouxe para nós aqui um embasamento, né, de Kardec do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe citações de Leon Denis, de Gabriel Delany, falando sobre algumas experiências que eles tiveram oportunidade de observar. E aqui no nosso estudo de hoje, a Dona Ivone vai trazer então para nós uma experiência que ela vivenciou, uma das, talvez assim seria o grande foco desse livro que ela trouxe para nós, porque ela fala muito sobre questões técnicas, fala sobre alguns exemplos que ela traz de ilustração para poder embasar essa situação, essa experiência, essas vivências, né? E aqui então, mas o grande ponto vai ser exatamente aquilo que ela vivenciou. Então, como o próprio nome do livro, né? Recordações da Mediunidade, e aqui então ela vai trazer recordações importantes, impactantes que ela vivenciou. Então vamos lá, ela diz assim para nós: pelo ano de 1942, minhas provações intensas desde a infância se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates que então avultavam e adoeci gravemente de um choque nervoso que me manteve inconsciente como desmaiada durante 2 longos meses. Em verdade, tal choque mais não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação, traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência e cuja primeira manifestação ostensiva certamente que se verificou no primeiro mês da minha presente existência. Então aqui a gente faz uma recordação daquilo que ela trouxe para nós ali nos primeiros dias de vida que ela teve. Ela passou por esse estado de catalepsia, chegando quase a ser sepultada, né, naquela condição inicial, e aí depois outras vivências foram surgindo, e aí então, pelo que ela coloca para nós aqui, daquilo que ela mesma vivenciou, e isso acaba sendo quase que uma normalidade entre os que cometem atos suicidas, trazerem sequelas em seus perispíritos, embora suas mentes estejam ali determinadas à renovação, a mudanças de pensamento, de posturas e tudo mais, as sequelas vêm como uma expiação. E isso para aqueles que trazem essa proposta de renovação, como foi o caso dela, como ela trouxe aqui. Mas nós temos aqueles casos de suicidas que vieram em existências atuais, trazendo não apenas as sequelas fluídicas que acabam naturalmente interferindo no corpo físico, mas também trazem os resquícios das causas que levaram ao suicídio anterior. Então, no caso de um constrangimento, de uma depressão, de uma revolta, de um medo, então isso continua sendo. Então, nós já conversamos sobre isso, né? Eu sempre gosto de reforçar que ao observarmos alguém que se apresenta com a tendência ao suicídio, ou que uma história que nós tenhamos ouvido ou tenhamos vivenciado, né, no nosso grupo social, alguém que tenha praticado o ato suicida, estudando a doutrina espírita de um modo superficial, a gente acaba se preocupando muito com as consequências do espírito depois da sua desencarnação, que sem dúvida nenhuma é bastante traumático. As sequelas, o espírito preso ao seu corpo físico, todas aquelas histórias terríveis que são contadas, né, na nossa literatura, né, dos relatos que os próprios suicidas trazem, né, como é o caso, por exemplo, do livro Memórias de um Suicida, ou outros que nós encontramos, que os espíritos falam que continuaram sofrendo, continuaram presos e tudo mais. Mas algo que é importante nós analisarmos são as questões morais, e não apenas as questões práticas do ato.
que sem dúvida nenhuma provoca todo aquele desequilíbrio, todo aquele sofrimento, mas muito mais do que o ato em si, porque o espírito, quando se machuca, entre aspas, a partir desse ato, ele consegue se regenerar. A cura virá a partir da mudança do seu pensamento. Se ele desencarna de uma forma violenta, de um acidente qualquer que não tenha sido suicídio, o perispírito acaba muitas vezes gravando aquelas impressões, e o espírito desencarnado continua sofrendo um sangramento, um trauma, muitas vezes até uma doença que acaba levando à desencarnação, e no suicídio não é diferente. Mas a questão que a gente coloca principalmente é que o suicida, ao chegar no mundo espiritual, sofrendo todo o impacto do ato, ele continua levando as causas do seu suicídio. Então, se por exemplo, como nós vemos de pessoas que passam por grandes decepções, e ele então comete o ato suicida, na visão daquele que pratica, ele acha que tudo vai acabar. Na visão superficial do estudo da doutrina espírita, superficial eu disse, nós achamos que a primeira coisa que acontece com ele principal é a dor que ele sofre. Mas só que a preocupação que a gente tem que ter, muito mais do que isso, são essas causas, esse constrangimento que ele sofreu, que ele chega no mundo espiritual sofrendo e constrangido, e aí então ele se renova perispiritualmente, mas ele pode continuar levando constrangimento, planeja uma nova reencarnação, trazendo esse constrangimento, e acaba vivendo então uma vida infeliz durante muito tempo. Dona Ivone, ela vivenciou uma experiência de 2 suicídios seguidos. Então a gente percebe que esse segundo suicídio não foi por uma causa nova, mas sim o resquício daquilo que provocou o suicídio inicial. Então o trabalho psicológico, o aspecto psicológico, deve ser para nós observado com muito mais preocupação do que as causas imediatas do ato. Então o espírito sofre aquele período, vamos colocar assim que ele ficou durante 2 anos, 3 anos naquele processo de angústia. Mas a causa pode acompanhá-lo durante séculos. Se ele não conseguir se auto-perdoar, se ele não conseguir se transformar moralmente. Então, como ela coloca para nós aqui, nessa vivência que ela teve, ela trouxe aqui para a encarnação atual compromissos de renovação, mas trouxe também problemas orgânicos, que é a causa, por exemplo, desses transes, né, que ela acaba sofrendo, mas trouxe também uma vida extremamente infeliz, como ela mesma relata, que ela era uma criança infeliz, uma adolescente infeliz, uma adulta infeliz, que conseguiu ser amparada pelo conhecimento doutrinário, mas isso não mudou a sua realidade. Mas a pergunta é, mas poxa vida, ela já passou por aquilo, já se renovou, por que ela teve uma vida infeliz? Porque a causa continua presente. Então esse é um drama muito maior que muitas vezes nós não percebemos. Que o espírito suicida chega no mundo espiritual continuando desejando morrer. Porque o ato que ele cometeu foi assim, eu vou fazer isso e aí então meu sofrimento acaba. Chega no mundo espiritual, o sofrimento não acabou. Ele apenas é potencializado pelas consequências da lesão que ele provocou em si mesmo. Mas as causas o acompanham. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, através de Dona Ivone, comenta que teve contato com outros tantos espíritos suicidas. E ele percebe que eles continuam passando pelas mesmas angústias que tinham antes. O espírito desencarnado querendo morrer. Para nós pode parecer uma incoerência, pode parecer algo que não tem muita clareza, porque o próprio espírito ele continua sofrendo, ele simplesmente quer que aquilo pare, porque a culpa continua. Então nós vemos aqui que no caso dela, ela trouxe ainda esses resíduos da sua existência anterior, como acontece com todos eles. Então na nossa visão espírita sim, aquela descrição terrível do suicida é algo para nós assim apavorante. Mas na nossa visão mais profunda, entendemos que o espírito, o princípio inteligente, carrega em si algo que provocou aquilo e que pode acompanhá-lo durante muito tempo. E é isso que tem que ser atacado. Vamos entender por que ele está sofrendo. O que o levou a pensar daquela forma. Continua. Eu só vou repetir aqui essa passagem para a gente já
retomar aqui o nosso raciocínio. Em verdade, que ela ficou durante 2 meses, como ela comentou, né? Em verdade, tal choque mais não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência, e cuja primeira manifestação ostensiva certamente se verificou no primeiro mês da minha presente existência. O certo foi que durante 2 meses permaneci em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma, por assim dizer, sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita e alimentando-me artificialmente com auxílio alheio. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei o que comigo se passou espiritualmente. E no estado de letargia não é possível a lembrança do que se passa com o espírito paciente. Também não foi a catalepsia, porquanto não houve entorpecimento dos órgãos, e tampouco se tratava de transe sonambúlico, visto que também este não permite recordação dos acontecimentos desenrolados após o despertar. O que seria então? Aqui é importante fazer um comentário, que esse relato que ela traz, naturalmente é um relato de uma pessoa leiga, que não conhece, né, as funções orgânicas, os problemas neurológicos que podem acarretar esse estado, e nós falamos de uma época de 1968, ou seja, nós estamos ali há quase 50 anos, né, então de lá para cá a medicina já trouxe novos diagnósticos, que certamente poderia dizer o que aconteceu. Talvez não saibam a causa, mas sabem exatamente o que foi afetado, né, pelos recursos, pela tecnologia, pelos exames e pelos novos diagnósticos que surgiram, né? Então, na visão dela, ela simplesmente não sabia o que era. Não era nada parecido com aquilo que ela tinha vivenciado até então. O que seria, então? Seria, acaso, a sonoterapia provocada pelos guias espirituais como caridoso auxílio à minha recuperação vibratória? Ou simplesmente uma das faculdades naturais em a nossa individualidade psíquica, daquelas ainda não bastante conhecidas, ou talvez unicamente um estado traumático? Que seja, pois, fenômeno a ser estudado, visto que aconteceu e que eu mesma, que o sofri, não posso verdadeiramente classificá-lo. A personalidade humana, como não mais ignoramos, é rica de dons e possibilidades espirituais, e é bem possível que o próprio choque nervoso que me atingiu mecanicamente arrastasse as lembranças que se desencadearam então das camadas profundas da minha alma. Também é possível que fosse a manifestação da misericórdia do alto, permitindo-me a explicação das razões por que eu assim sofria, explicações que foram reconforto para mim, permitindo-me novas forças para peripécias futuras. Então, aqui, como não tem uma explicação técnica, ela simplesmente especula, entendendo como isso era uma dádiva, na verdade. Em vez de ser um grande problema, era, na verdade, uma oportunidade que ela tinha de fazer uma revisão das causas, das consequências, de tudo aquilo que foi vivido anteriormente e que acabaram fazendo com que ela sofresse daquela forma. Que nada mais é, como nós vemos hoje, terapia de vivências passadas. O indivíduo entra num estado de transe provocado, orientado por um profissional, e encontra uma causa, faz um trabalho psicológico em torno daquilo, se liberta daquelas âncoras que o prendiam no passado, e então vive de uma forma muito mais leve, muito mais livre na sua atual existência para poder se desenvolver como espírito, aproveitando essa grande oportunidade da reencarnação. No caso dela, ela aposta, né, ou ela deduz que tem esse mesmo propósito, uma dádiva divina, fazendo com que, seja aquela experiência traumática ou não, foi a experiência que deu para ela a oportunidade de fazer toda essa revisão. Os 2 médicos requisitados para a minha cabeceira não encontraram doença em meu organismo físico. Prescreveram então tratamento para o cérebro, receosos de uma possível embolia ou qualquer outro choque cerebral. Para a maior singularidade da minha situação, não foi tentado nenhum tratamento espírita, porquanto eu era recém-chegado à localidade em que me encontrava e não conhecia o movimento espírita local, além do estado de inconsciência em que me encontrei,
sem condições para quaisquer providências a tal respeito. Né? Então aqui chegou num lugar novo, com pessoas novas, que não veem a doutrina espírita como um recurso terapêutico, mas apenas como um objeto de fé. E é claro, os médicos ali preocupados, né, com a ciência material, não vai falar assim, vamos dar um passe nela, chama lá os espíritas para ver se ela resolve isso. Na atualidade, no século XXI, com a divulgação da doutrina espírita e com essa presença, né, de conceitos espirituais dentro do meio científico, se hoje na atualidade isso já não acontece, imaginemos naquela época quando a doutrina espírita era algo que era inclusive até mesmo, né, perseguida e rejeitada dentro do nosso meio social. E ela, nesse estado de inconsciência, não tinha oportunidade de emitir opinião nenhuma. Mesmo que tivesse ali um pouquinho de lucidez, ficaria simplesmente ali quieta, recebendo os cuidados físicos imediatos que eram proporcionados pela doutrina espírita. Não me recordo senão vagamente, e como em pesadelo, do que comigo se passou na Terra durante aqueles 2 meses, porque não vivi na Terra. Então, aquele pesadelo, né, aquelas ideias confusas. Disseram-me mais tarde que esperavam minha morte a qualquer momento, e que noites seguidas velaram por mim, esperando o desenlace. Lembro apenas de que, certa vez, despertei sentindo o cérebro como de que dilatado, tão grande que tive a impressão de que ele tomara as dimensões do próprio aposento em que me encontrava e tudo enxerguei como tinto de sangue. Balbuciei algo num esforço supremo. Façam uma prece, supliquei. Mas tal murmúrio, que as pessoas que me acompanhavam mais adivinharam do que compreenderam, repercutiu tão dolorosamente em meu cérebro como se estampidos violentos o destruíssem. Fizeram a prece, que não foi por mim percebida enquanto eu retornava ao estado primitivo. Não, é um livro escrito mesmo. Ela escreveu em 1968. Ela tem um relato da história dela que ela está contando para nós. Né? Ela desencarnou, não me recordo quando foi acho que em 1981 ou 1982. Então ela está contando experiências que ela vivenciou. Depois verifiquem para mim quando foi a desencarnação dela, por gentileza. E ela continua. Creio que nessa noite, com efeito, eu desencarnaria, se nova intervenção de Maria de Nazaré, para cujo auxílio meus familiares apelaram, não me socorresse, como na infância, quando tive a risco de ser sepultada viva. Não obstante, vivi intensamente da vida espiritual durante aqueles 2 meses e lembro-me de quanto se passou com meu espírito, enquanto o corpo material se mantinha assim, inanimado. Revivi então, episódios graves de minhas existências passadas, 84, obrigado, Dudu. Revivi então episódios graves de minhas existências passada e atrasada, ou seja, 2 encarnações, né, a passada e a antepassada, existências cujos erros cometidos ocasionaram as lutas do presente, as quais em parte aqui descrevo. É bem possível que Charles, o meu espírito familiar, me levasse a revê-las, a fim de estimular em meu ser coragem para as peripécias da reparação que se impunha, como também é possível que ele apenas me amparasse, confortando-me quando em estado traumático, mecanicamente, as aviventasse em minha consciência por predisposições naturais, em toda a personalidade e por conseguinte também na minha. Assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles, século XIX, época em que possuía carruagens, vestidos de rendas com longos babados e vivia num casarão senhorial, conforme eu mesma descrevia durante a infância, pois ele fora, com efeito, nobre europeu de família assaz conhecida na Espanha, em Portugal e na França, pelo menos nome que não me permitirei revelar por ordem dele próprio. Então, século XIX, 1800 e alguma coisa, né? Na própria época em que Kardec estava ali fazendo o trabalho de divulgação da doutrina espírita, né? Aquela época ali de grandes descobertas, grandes conhecimentos. Dessa forma, atingi também a existência anterior e me encontrei cigana infeliz na Espanha,
bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria à frente de um palácio que eu rondava cheia de ânsias e amarguras, e onde pouco depois reencarnava como filha de Charles, pois era ali a residência dele. Particularizei, porém, apenas pequeno trecho da existência passada, mais interessante para essas páginas. Entre mentes, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais, com detalhes patéticos para mim mesma, exatamente os detalhes que serviriam de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me não como em sonho ou refletida num espelho, mas agindo como se de fato se realizasse no momento. Vi-me primeiramente em lágrimas e desesperos, indo e vindo, alucinada, pelo casarão que me fora tão querido, bradando pelos nomes dos meus seres amados recentemente desaparecidos, e de cujas mortes eu me responsabilizava. Charles seguia-me, e eu compreendia que ele amorosamente me advertia. Tem paciência e coragem, Ellie, minha filha. Só a inicial L que ele usa. Volta-te para Deus e conseguirá forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. Está tudo perdido. É irremediável, meu pai. É irremediável, porque eles não voltarão para o meu lado a fim de me dedicar a ambos conforme mereciam e refazer com o bem o mal que pratiquei. Respondi em desespero, sem querer ouvi-lo, e pranto violento. De verdadeira loucura, seguia-se em estado como que pré-agônico, anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim. Lembra-te de que sou teu pai, e também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa. Por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos. Deus não nos negará auxílio. Ouve meus conselhos. Obedece, Ellie. Tenho direito ao teu acatamento e ao teu respeito, já que te esqueces do amor que também me deves. E depois, no cemitério, eu me debruçava sobre o túmulo, presa em angústias insuportáveis. Em seguida, vi-me em preparativos para o suicídio, habilmente premeditado. Tomara uma carruagem e mandara tocar para o local ermo, afastado da minha residência, uma chácara ou quinta em Lisboa, e que até pouco tempo eu visitava durante os desprendimentos parciais do meu espírito. O boleeiro, porém, relutava em atender. Eu sabia que a carruagem era de aluguel, e não a minha, ao reviver a cena, mas ofereci-lhe quantia tentadora, e ele partiu. No local previsto, sentada sobre umas pedras, próximo a uma ribanceira, que caía para o leito de grande rio, escrevi um bilhete a meu pai, despedindo-me e rogando o seu perdão. A angústia mortal me oprimia o coração, e a dor insuportável do remorso e da saudade era que me impelia ao ato desesperado. Esse rio era o Tejo, de Portugal. Conquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha morte na existência passada deu-se em Lisboa, assim como daqueles que amei então. Entreguei o bilhete ao boleeiro, ordenando que o levasse ao destino. Ele relutou ainda, desconfiado certamente das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer, partiu finalmente deixando-me só. Via-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de 6 anos de idade e do meu esposo de então, ou seja, aquele mesmo Roberto, cujo espírito me aparecia agora no presente desde a infância. Reconhecendo-me só naquele sítio deserto, alegria satânica acometeu-me. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me na ribanceira do rio, sem vacilar. Reconheci-me depois no fundo das águas, como que sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo e depois flutuando sobre as águas para em seguida voltar ao fundo. A extensão das águas apavorava-me. Os peixes
que me roíam o corpo possuíam inteligência. Eu os via atirando-se ao ataque sobre mim. Compreendia seus intentos vorazes e suas ousadias, como se tratasse de um fenômeno de psicometria, o que me infundia terror indescritível. Eles me atacavam aos grupos, disputavam-me com voracidade inconcebível, brigavam por um lugar sobre mim própria, e a vida intensa poderá existir no leito de um rio. E a vida intensa que poderá existir no leito de um rio caudaloso tornou-se visível e sensível para mim, com intensidade tal que era como que um inferno liquefeito a me envolver com seu turbilhão de malefícios, oferecendo-me impressões e sensações inconcebíveis a um cérebro humano, pois esse estado pavoroso da consciência encontra-se além do limite em que a razão humana não poderá penetrar, a não ser mesmo através do próprio suicídio. Vi-me, pois, retirado das águas por pescadores ou homens contratados para o feito, que me suspenderam com dificuldade, auxiliados por enormes ganchos que me espetavam o corpo, fazendo-me sofrer ainda mais esse martírio. E depois, estirada no chão à margem do rio, desnudada, pois as roupas haviam se rompido, estraçalhadas, em miserável estado de decomposição e devastada pelos peixes, e vi também Charles como louco, ajoelhado ao pé de mim, chorando inconsolável. Eu queria falar-lhe, rogar-lhe que me levasse para casa, e me compusesse com outras roupas, pois eu não morrera, mas não podia articular nem mesmo um pensamento completo. Tudo via e sentia através de um pesadelo infernal, tal o estado de desfalecimento e traumatismo que me tolhia. Vi que um ajuntamento de pessoas me rodeava, mas não reconheci ninguém, e me envergonhava porquanto me sentia desnudada. Percebi que me supunham morta e lamentavam o acontecimento, e terror indescritível de que me sepultassem viva entrou a me exasperar, sem que, no entanto, eu pudesse dar o menor sinal de vida, adormentada como me encontrava naquele pesadelo sinistro, que enlouquece sem contudo apagar a consciência. O remorso pelo ato desesperado começou a me pungir, em alternativa com os antigos sofrimentos, no momento em que vi Charles a chorar, e senti então e compreendi só então o intenso amor do seu coração, que o seu coração me consagrava. Ouvi-lhe as palavras: "Por que fizeste isso, minha filha? Por quê? Eu aconselhei-te tanto, supliquei-te que te voltasses para Deus e pensasses também um pouco em mim. Mas amaste a todos, em todos pensaste, só não pensaste em teu pai." Tais lamentos eram acusações terríveis para minha consciência, que se alucinava porventura ainda mais, compreendendo a justeza daqueles raciocínios. Por que fiz isso, meu Deus? Por que fiz isso? Era o pensamento interrogativo que agora me supliciava sem interrupção. Por que fiz isso? Mas, que foi que fiz? Eu nada fiz, meu Deus. Meu Pai, perdoa-me. Atender-te-ei agora. Nunca mais te desobedecerei. Prometo, teus desejos serão ordens para mim daqui em diante. Fala, meu Pai. Dize o que devo fazer agora, e atenderei. Dize se me queres ainda, mas pelo amor de Deus não chores assim, que isso me despedaça ainda mais o coração. Leva-me daqui, vamos para nossa casa. Quero voltar para casa, para nossa casa. Quero voltar, quero voltar. E os outros, para onde foram? Aqueles por quem tanto sofro. Dizem que estou morta, no entanto vivo. Não vês que estou viva e que te falo? Não estou morta, e por isso não encontrei senão peixes e mais peixes, feras detestáveis, e não os meus amados mortos. Por que fiz isso, meu Deus? Que se passa então? Estarei louca, finalmente? Que se passa? Que se passa? E vi até mesmo o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não era o jazigo onde eu ia chorar, debruçada sobre o mármore, o túmulo que me abrigara. Eu era suicida, e nem o título e o ouro de meu pai, estrangeiro em Portugal,
foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Eu era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. E Charles, coberto de luto, ainda ali chorava inconsolável. Então a gente vê a dificuldade, mas não é apenas, Dudu, escrever aquilo. Na verdade, ela relembrava daquilo. Porque escrever é uma questão de lembrança. Você lembra de uma coisa, no nosso caso, por exemplo, a gente vai transcrevendo, né, uma lembrança que aparece na nossa mente, mas no caso dela era a imagem viva daquilo que acontecia. Então dá para imaginar a dor que ela sentia, né, muito mais potencializada do que a gente pode imaginar. Aqui ela continua então, né, uma história terrível, chocante para todos nós. Depois ela diz assim: entre mentes, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Vi-me, outro sim, perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores, encerrada em cavernas absurdas, que se me afiguravam crateras de vulcões extintos, abismos ocultos aos olhos humanos. Ali, seres negros, disformes e hediondos me supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando, todavia, que suspenderiam os suplícios se me aliasse de boamente ao seu bando. Tais seres, eu o sabia, eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos, que levavam para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram durante a encarnação, e que assim permaneciam endurecidos, sem força para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal e temendo a presença da verdade nas trevas da própria consciência. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, descrito no volume Memórias de um Suicida, que tão conhecido é da minha consciência, estado alucinatório obsessivo comum aos suicidas, que carregam os agravos de erros nos refúgios do espírito. A Nana colocou, né? Foi terrível me sentir dentro dele, né? A vantagem, né, do dom da escrita, como nós vimos aqui de Dona Ivone, é a capacidade que ela tem de passar para nós a realidade que ela vivenciou. E ao mesmo tempo faz com que a gente se sinta realmente envolvido por aquilo. Então esses livros, né, como Memórias de um Suicida, como esse próprio relato, né, esse pequeno trecho em que ela relata a experiência que ela vivenciou, faz com que a gente comece a sentir realmente aquela angústia. Então é um tipo de livro que não é para relaxar, é um tipo de livro que é para ser estudado, né, então é bastante complicado. E continua para nós aqui. Ora, o certo é que durante minha primeira infância eu despertava a altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominós me retalhavam o corpo e queimavam os pés com ferros quentes ou fogo vivo. Eram certamente brados da subconsciência, ecoando durante o sono e aflorando as recordações através do sonho ou por predisposições particulares das minhas faculdades ou necessidades psíquicas, o mesmo tipo de fenômeno, talvez, que se apresentava agora no estado provocado pelo traumatismo. Vi-me, porém, salva daqueles obsessores, por outros grupos de trabalhadores do bem, que, orientados por individualidades espirituais certamente esclarecidas, como que me raptaram da dita caverna com o auxílio de certo elemento que se me afigurava corda, e me entregavam àqueles salvadores. Não foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-os das revelações obtidas de minha própria, e não de outrem, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora, pois se, com efeito, eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse às consequências das infrações cometidas. Aliás, todas essas recordações seriam motivo de instrução, revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem.
Então, está falando exatamente para nós, leitores, né, e estudantes da doutrina espírita. Nesse estado, convivi também com espíritos de minha mãe, falecida 3 anos antes, e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai e minha avó paterna, que tanto me amara e que fora como que o anjo guardião terreno suavizando os infortúnios da minha infância. Só para lembrar, né, tem umas situações... Bom dia, Gil, bom dia, Guizan. Só para lembrar, né, que esse tipo de leitura é interessante. Eu tenho essas impressões muito fortes, né, essas sensações muito fortes, que a gente acaba lendo, né, esses trechos tão dolorosos, nessas descrições tão tristes, né, tão sombrias que os espíritos vivenciam, mas naturalmente, né, como uma característica dos livros doutrinários, mostram a causa de uma determinada ação, de uma determinada escolha, mostram o efeito, todos os traumas, todas as dores e tudo mais, mas depois mostram a regeneração, a recuperação. Então esse não é o primeiro livro que eu li nesse caso, a mesma coisa aconteceu com Memórias de um Suicida, e aconteceu com outros tantos, né, livros que eu tive a oportunidade de ler, que mostram espíritos assim, numa situação extremamente dolorosa. Mas depois, no momento em que surge esses espíritos, que são ali os trabalhadores do plano espiritual, que vêm ali resgatar esse espírito para que ele possa se recuperar, dá a impressão de que a gente respira melhor. Você vai lendo, né? Parece que assim o estômago, a consciência vão se apertando, se exprimindo cada vez mais, e de repente quando eles chegam parece que tudo se solta. Dá aquela sensação de alívio, como nós vimos aqui, né? Então ela colocou, só para a gente retomar aqui esse trechinho, ela diz assim para nós: coloca aqui ferros quentes e tudo mais, né? Aí depois ela coloca nesse trechinho: vi-me, porém, salva daqueles obsessores por outros grupos de trabalhadores do bem, que, orientados por individualidades espirituais, certamente esclarecidas, como que me raptaram da dita caverna com auxílio de certo elemento, tal, né? E me entregavam aqueles salvadores, né? No momento em que lê isso, dá aquele alívio, né? Descomprime aqui o nosso peito, a nossa consciência. Então é uma sensação assim que, se nós que somos leitores sentimos isso, dá para imaginar, como aconteceu com André Luiz, né? Como aconteceu com tantos outros relatos trazidos, né? Por Bezerra de Menezes, por Manuel Filomeno de Miranda e dentre outros espíritos, né? Então é uma sensação muito interessante como a gente se envolve com a história e a gente sente os efeitos dela, né? De alívio e de dor ao mesmo tempo, né? Talvez sim, né, Dudu? O detalhe é que a gente espera, claro, que não com situações tão graves como essas, né? Mas certamente aquele momento da presença dos espíritos amigos trazendo aquela consolação, aquele apoio, dá realmente para nós uma semelhança de sentimentos. Continuando, ela diz assim: mas não cessaram aí os acontecimentos do plano espiritual a meu respeito, durante aqueles 2 meses de agonia do presente. Vi-me também assistida por médicos espirituais como se eles nada mais fossem do que médicos do plano terreno. Ingeria remédios em espírito e fui submetida a uma operação em meu corpo astral, ou perispírito, pois este era realmente o que enfermara, ou seja, o que realmente foi afetado foi o seu corpo astral, o seu perispírito, né? Corpo astral é uma expressão utilizada, né, dentro do meio esotérico, espiritualista, que nós da doutrina espírita convencionamos chamar de perispírito, né? Eu me via na inteira dependência daqueles médicos, e como doente grave, não reagia a coisa alguma nem opinava, inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos amigos. Mas para ingerir os remédios passava-me o seguinte: os tutores espirituais, ou mais acertadamente os enfermeiros do plano astral, traziam-me para junto do leito onde permanecia no meu corpo carnal inerte. O perispírito, pois, aproximava-se do corpo sem contudo despertá-lo, nem mesmo tocá-lo. Ministravam o remédio ao perispírito, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Eu tudo via, a tudo assistia, em espírito, inclusive o corpo semi-morto e o aposento em que este se encontrava,
aposento que então se me afigurava feericamente iluminado por luz cujo fulgor é intraduzível, quando a verdade era que o mesmo era conservado em penumbra. Compreendia o que se passava e até sentia o paladar do medicamento com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal, pois sentia extraordinária afinidade ou correlação do perispírito com o corpo, fato impressionante que faz crer numa comunicação eletromagnética intensíssima entre ambos. Aqui ela está dizendo, né, que no momento em que ela estava naquela condição de trauma e inconsciência, adormecida, esse relato que ela está dizendo, ela, no presente, ela sentia então uma interferência, né, um tratamento dos espíritos e aproximando também do seu corpo físico. Então já não é mais lembranças do passado, mas era algo que acontecia com ela naquele momento. Então ela se percebia sendo ali tratada, seu corpo físico também estava sendo tratado, né, como por consequência. Então ela analisava ali exatamente essa afinidade, essa comunicação eletromagnética entre ambos, né? Tal fenômeno, como vemos, era idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso, ou seja, aqui o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal, enquanto que com o recém-desencarnado se dá o contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver, é que se reflete no perispírito nos casos em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda presentes, por não ter havido ainda o desligamento total com a extinção do fluido vital. Uma relação importante que ela traz. Um perispírito doente traz consequências para o corpo físico, deixando também doente. Para o desencarnado, o corpo traumatizado provoca também um efeito sobre o perispírito. Daí então o perispírito traz características da doença, das causas, das sequelas daquilo que o espírito vivenciou durante a sua encarnação. Então, tratando um, você afeta o outro, no caso do perispírito para o corpo. Libertando, né, rompendo as ligações do corpo morto, deixa de afetar o perispírito. Então, ela fala dessa relação mútua que existe entre perispírito e corpo material, seja em que condição for. E principalmente, como ela colocou para nós, né, dependendo da intensidade dessas ligações existentes, né, entre o corpo e o perispírito, há então esse impacto. E por isso, quando a gente fala sobre o suicídio, todas aquelas dores, todos aqueles terríveis relatos que nós vemos, nada mais são do que consequência desse processo. Então, o espírito não está em condições de deixar o mundo material, pelo fato de ter ainda compromissos, responsabilidades a cumprir durante a sua reencarnação. No momento em que ele provoca essa ruptura, terminando ali a ligação com o seu corpo físico, destruindo o seu corpo, não significa que os vínculos fluídicos vão se desfazer. Daí então, sentir o efeito do impacto, sentir ali o efeito da decomposição, todo o terrível processo que existe. E dá para a gente imaginar, por exemplo, né, uma imagem terrível que pode ser, um suicida que vai ser cremado. Acaba de desencarnar, se encontra com uma ligação muito intensa com seu corpo físico e vai então para um crematório. Ali o espírito vive um verdadeiro inferno, não tenhamos dúvida disso. Tem um caso trazido para nós por Humberto de Campos, eu não me lembro se é no livro Instruções Psicofônicas, não me recordo agora, mas ele fala exatamente de uma jovem suicida, e que após o ato praticado, ela se vê naquele mármore de um necrotério sendo autopsiada, ou necropsiada, né, a expressão correta. Então ali ela se sente cortada, fria, mexendo nos seus órgãos, e ela estava simplesmente ali presa àquele corpo, vendo tudo acontecendo. Exatamente por causa, né, independente agora dessa ligação tão dolorosa, dessa ligação tão íntima e tão intensa que existe entre o perispírito e o corpo físico, esse magnetismo que une um ao outro, porque a gente lembra, né, no livro dos Espíritos, existe ali aquela orientação, aquele esclarecimento, falando sobre que a desencarnação, a encarnação, é um processo em que o perispírito
vai se juntando molécula a molécula, célula a célula do seu corpo físico. Então a gente se liga, vai acompanhando todo o desenvolvimento, o próprio perispírito vai se expandindo, acompanhando o desenvolvimento do corpo físico, que no começo é aquela única célula mãe, depois ela vai se multiplicando, vai crescendo. Quando a criança nasce, né, nossa, ele nasceu ali com 5 quilos. A gente lembra que era uma pequena célula. Então ele foi aumentando. Não sei se é, Dudu, mas eu acho que é o Instruções Psicofônicas. Eu apostaria nele, mas faz muito tempo que eu li essa mensagem. Então a gente vai acompanhando o nosso corpo físico, vai se desenvolvendo, vai crescendo, chegando à idade adulta, e de repente tudo isso é rompido, sem que o momento seja propício para essa desencarnação, né? A gente perguntou para nós, né, um espírito que passa por esse tipo de situação, sendo autopsiado ou cremado numa próxima encarnação, ele vai apresentar sequelas? Já é difícil a gente dizer o que vai ou o que não vai acontecer. Tudo vai depender daquilo que o espírito absorver, daquilo que o espírito vivenciar. Por merecimento, ele pode ser desligado antes, né, por uma compaixão do plano espiritual, ele pode ser permitido que ele vivencie aquilo para que não mais esqueça, mas não tenhamos dúvida disso, que aquilo que fica impresso na mente dele é aquilo que ele vai trazer para a sua existência futura. Por isso, quando eu falo para vocês que o trabalho do plano espiritual, acima de tudo aquilo que é feito e que a gente lê nos livros, é um trabalho psicológico, para que a gente possa se libertar dessas lembranças, desses traumas, dessas impressões. Então basta a gente lembrar que quando nós desencarnamos, nós levamos aquilo que nós vivenciamos. Tanto é assim que a nossa própria aparência no plano espiritual é uma aparência muito semelhante, né, àquilo que nós somos aqui hoje. E eu falo muito semelhante porque conforme a gente vai se harmonizando no plano espiritual, nossa consciência vai se reorganizando, aqueles traumas, aqueles problemas do nosso organismo, aquelas limitações e até mesmo necessidades vão deixando de existir. Então nós ficamos apenas com aquela aparência daquela que nós tínhamos aqui, mais rejuvenescidos, mais saudáveis, desde que, claro, né, nós consigamos alcançar esse equilíbrio. Mas ao mesmo tempo podemos também apresentar ali um estado extremamente deplorável, porque nós continuamos acompanhando aquilo que o espírito vai vivenciando. Então, aquilo que um vive, aquilo que o outro vive é muito particular. Eu li um caso, por exemplo, de uma jovem suicida, uma psicografia que ela enviou, que ela dizia assim: olha, eu vim dizer para vocês que eu estou muito bem. Já estou me preparando, já estou otimista, já estou ótima, estou fazendo tudo o que é possível e necessário para que eu tenha uma encarnação feliz. Sim, eu cometi o ato, mas já me recuperei daquele problema. Então, quer dizer, ela falava como se fosse um espírito comum, que não tivesse passado por nenhum trauma dessa natureza. Então você tem ali desencarnações e desencarnações, suicídios e suicídios. Às vezes o espírito comete um suicídio por um ato um ato desequilibrado, mas que no momento em que ele se dá conta, ele fala: nossa, que besteira que eu fiz, não vou fazer mais isso. E aí então aquela causa inicial que eu comentei com vocês, aquilo que vai acompanhando o espírito, é algo que não acompanhou essa jovem. Ela sente o arrependimento por aquilo, mas a causa ela percebeu que foi um desvario que teve naquele momento. Mas outras causas são aquelas causas que vão fermentando dentro do espírito durante muito tempo. Uma infelicidade, uma angústia, e no momento que ele desencarna, ele continua com as mesmas características da sua personalidade, inclusive levando essas causas iniciais. Então o trabalho psicológico no plano espiritual ele é muito intenso, exatamente para que a gente possa alcançar o equilíbrio necessário para que tenhamos uma encarnação proveitosa. Ninguém reencarna para errar, nem mesmo aqueles grandes criminosos que nós vemos na história da humanidade, que nós vemos aqui no nosso ambiente social, político, econômico. Então nós vemos ali os espíritos cometendo, né, esses atos aqui hoje, mas o seu planejamento foi para fazer a coisa certa. E aí então aqui ele muda de situação. Então o preparo que existe no mundo espiritual para que a gente tenha uma jornada bem sucedida é um trabalho intenso, feito com a melhor, vamos dizer assim, da melhor qualidade. O que a gente vai vivenciar depois é um problema que nós vai ser um problema que nós resolveremos a partir do nosso livre-arbítrio, ou criaremos a partir do nosso livre-arbítrio.
né? A Guisa perguntou, né, como nos desprendermos desse corpo? Através exatamente do equilíbrio. Entendendo o problema, trabalhando aquele sentimento de auto-perdão, começando a compreender o erro, planejando o acerto, a fé, a convicção, né, que nós teremos uma continuidade, não uma continuidade de punição, mas uma continuidade de regeneração. Então tudo é feito, Guizão, através de um trabalho psicológico, como eu falei para vocês. A gente não imagina a intensidade desse tipo de trabalho. Porque todos nós chegaremos lá lamentando a desencarnação, porque nós perdemos os nossos entes queridos, porque deixamos coisas incompletas, porque cometemos erros e fizemos... Quer dizer, teremos ali aquela conversa o tempo todo para mostrar exatamente uma nova realidade. O Arnaldo colocou, interessante, né? Na gestação ocorre esse mecanismo de integração. Na morte a desintegração é mais ou menos rápida, né? No entanto, em O Livro dos Espíritos nos é falado que a morte dói menos do que o nascimento. Conforme a nossa vida pode até mesmo ser indolor, né? Porque o detalhe, Arnaldo, o desprendimento, ele vai na verdade nos desligando das sensações do mundo material. Já o nascimento vai nos ligando ao mundo espiritual. Por isso essa sensação de dor. O espírito, conforme ele vai se vinculando ao corpo físico, ele vai se sentindo cada vez mais constrangido. Ele vai perdendo a sua capacidade de pensamento, a sua capacidade de ação, ficando fechado naquele momento, então ele vai sentindo as impressões do corpo físico. E no caso da desencarnação, a morte para nós é algo que tem uma ideia muito dolorosa. Mas na verdade para o espírito, imagina você, aquele corpo doente, aquele corpo machucado, e você de repente vai se desprendendo dele. Conforme você vai se desprendendo, as sensações vão ficando para trás. E isso, claro, quando existe uma desencarnação dentro do programa, né, vamos dizer assim. O Dudu colocou, né, o pensamento suicida fere o perispírito, precisa ser um ato para o sofrimento, né? Você sai do plano puro. O pensamento é tudo, Dudu. É algo que a gente precisa ter com muita certeza, com muito entendimento. Tudo aquilo que o espírito pensa se torna para ele uma realidade. Então vai depender da qualidade do seu pensamento, da direção do seu pensamento, da intenção do seu pensamento. E aquilo que você pensa acontece no seu corpo físico. Se nós pensamos, por exemplo, como relatos, né? Mais uma vez eu coloco para vocês aquela passagem, aquela psicografia que Kardec publicou lá na primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1858, no mês de janeiro, intitulada Mamãe, Estou Aqui. Era uma senhora que gostaria de receber a comunicação da filha que havia desencarnado por uma doença, né, que foi a causa da sua desencarnação. Era uma jovem, uma adolescente. E aí então ela não sabia como fazer e Kardec pessoalmente a ajudou a fazer esse trabalho através de uma médium que estava ali junto deles. Então os três trabalhando junto, Kardec orientando, a médium ali como veículo de comunicação e a mãe aguardando ansiosa. E aí então a filha se manifestou através da psicografia. Não enviando uma carta, mas se comunicando, falando, respondendo, ouvindo, né, aquilo que a mãe tinha para dizer. E aí então a mãe, morrendo de saudade e tudo mais, a jovem dizia que estava numa esfera, numa dimensão já equilibrada, numa dimensão em que ela se encontrava bem, se desenvolvendo. E a mãe então começou a lamentar a causa da sua doença, porque fez com que ela sofresse muito, e começou, nesse momento a filha já disse: mãe, muda de assunto, mais ou menos assim, né? Vamos falar de outra coisa, porque eu estou começando de novo a sentir o efeito da doença, porque as lembranças começaram a surgir. Então tudo aquilo que nós acreditamos, um suicida que vê o seu corpo em decomposição, fixa na sua mente o trauma que o levou àquilo. Aquilo se transforma para ele numa realidade. E o que você pensa, se você pensa na saúde, o seu perispírito se transforma de modo saudável, que por consequência afeta seu corpo físico. Se você pensa num trauma, esse trauma vai afetar seu corpo perispiritual. Então tudo acontece, as nossas emoções, né, os espíritos insistem em falar para nós sobre isso, por tantas mensagens, tantos livros, né, vamos dizer assim, livros de autoajuda, de reflexões. Eles falam o tempo todo, né, que o nosso pensamento saudável traz para nós uma vida saudável.
Um pensamento desequilibrado provoca em nós esse desequilíbrio. E é claro que é muito difícil, porque embora nós tenhamos muitas vezes otimismo, as circunstâncias que a gente vive, as preocupações, problemas de relacionamento, de trabalho e problemas afetivos e tudo mais, acabam nos desequilibrando. Mas a ideia é, né, inclusive aquela própria prece, né, feita pela Sandra, no início aqui do nosso estudo, falava sobre todas aquelas palavras de otimismo, de saúde, de libertação, de auto-perdão, de perdão. Esse tipo de processo que nós vivenciamos, né, na nossa mente, traz para nós um efeito extremamente positivo. Então a mente é tudo. Aquilo que nós pensamos se torna uma realidade. Para aquele espírito que desencarna e leva consigo toda a perturbação que o levou àquele ato, certamente vai sofrer muito por isso. E aí então eu falei para vocês do trabalho psicológico que é feito no plano espiritual para nos ajudar nesse processo. Porque a gente vê muito, né, os relatos dos espíritos falando, né, olha, que você está num hospital, porque você está tomando ali passes, porque você fez uma cirurgia, como contou a Dona Ivone aqui para nós agora, mas muito pouco a gente ouve falar das conversas que são feitas. Vemos André Luiz, por exemplo, comentando com os espíritos sobre a sua adaptação ao plano espiritual. Mas toda aquela conversa que teve para ele lembrar para ele saber tudo que ele vivenciou, para entender o que ele vivenciou, aquilo que está à sua frente, para ser vivenciado. Se André Luiz, que passou por aquele trauma todo, né, o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, fala ali em quase 8 anos de uma condição extremamente perturbadora para ele. E aí depois ele chega no plano espiritual, passa ali por aquele processo rápido ali no hospital e depois ele começa a vivenciar. Mas e o tanto de conversa que teve naquele momento, naquela fase inicial? Dá para imaginar, se André Luiz vivenciou tudo isso, era um espírito comum como qualquer um de nós, imaginemos um espírito suicida. O tanto de conversa, de revisão de consciência, revisão de memória, desenvolvimento de novos valores, como isso acontece no plano espiritual. O Arnaldo lembrou, né? É como adultério, como disse Jesus, né? Pecando por pensamento, e isso fica registrado, né? Esse é o processo exatamente. A Sandra lembrou aqui, né? A força do pensamento cria a vida que procuramos. Então, quando a gente fala, principalmente, né, Sandra, sobre as filosofias orientais, que falam sobre meditação, comida saudável, uma vida saudável, né, filosofias como o budismo, por exemplo, sempre traz para nós essa visão otimista. Então isso é extremamente valioso. Se nós conseguirmos ali nos adaptar a todos esses ensinamentos, fazer com que eles se tornem para nós uma realidade. Sem dúvida nenhuma, isso vai trazer para nós um reflexo extremamente positivo. Mas acaba não sendo muito valorizado pela nossa sociedade, né, porque nós aprendemos a viver muito envolvidos pelo materialismo. Então a ciência materialista é aquela que predomina, né, no nosso entendimento e nossas crenças, apesar da fé que nós abraçamos, né, que nós fazemos ali, que é a fé que se desenvolve dentro de nós. Então você diz assim, olha, se você está sofrendo, você prefere um médico ou prefere ali um psicoterapeuta? Hoje a psicoterapia, felizmente, está começando a se desenvolver com bastante intensidade na nossa sociedade. Só que muitas vezes as pessoas buscam um psicoterapeuta para resolver um problema, mas muitas vezes não modificam sua postura diante da vida. Então resolve um problema, surge outro, resolve um, surge outro. Quando nós tivermos ali uma reformulação geral e vivemos de fato com fidelidade esses valores, né, que nós estudamos, a nossa vida se transforma e muitos problemas deixarão de existir. Rapidamente aqui para a gente continuar então, para fecharmos. Ela falava então da cirurgia que ela vivenciou no plano espiritual, durante esses 2 meses, né, de inconsciência. Então ela coloca para nós aqui, né, tratava-se, porém, o remédio ingerido de um líquido pesado e oleoso, lembrando a nossa glicerina, muito doce e indolor, e ao ingeri-lo, apresentado numa colher, pelo dedicado assistente espiritual, eu sentia nos lábios o contato frio da prata da colher, ou seja, tanto nos lábios do perispírito, como nos do corpo carnal. A sensação era instantânea em ambos, sensação que me parece de origem mental, pois eu mesma criaria a frialdade da colher,
mentalmente, recordando sensações de fatos terrenos análogos ocorridos comigo mesma, né? Então, quando fala, sentiu uma colher, sentiu aquele líquido e tudo mais, são as impressões que ela teve. Para outros podia ser aquela substância queimando na garganta. Para ela foi aquele líquido frio e viscoso, né, escorrendo por uma colher de prata, que foi o que ela criou na mente dela. Por sua vez, a colher era como qualquer colher de prata de baixelas antigas, cabo artístico, bojo muito côncavo, de grossos com retornos, e o frasco do remédio igualmente artístico, esguio, tipo aristocrata de garrafa, em cristal lacrado. Tudo quanto me há sido possível observar nos planos normais do mundo espiritual possui um cunho de distinção e beleza intraduzível, ordem, disciplina, observância dos bons costumes, refinada educação. O médico apresentava-se com o clássico avental de serviço, ancião de barbas brancas e cabeleira farta, branca também. Não se tratava de Bezerra de Menezes, e sim aquele Dr. Carlos de Canaleiras, que vemos em Memórias de Suicida, um dos meus amigos e protetores espirituais. No dia da operação realizada em meu perispírito, foi à noite, pela madrugada, ocasião em que o ambiente terreno apresentava menores dificuldades para a ação dos trabalhadores espirituais, aquela mesma entidade mostrou-me certo detalhe do mesmo, à altura do coração, e disse, podendo eu, dessa vez, reter as palavras. Vê, são fibras luminosas, impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. E por isso algumas foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu. Advindo então o estado de depressão nervosa, incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará o contato carnal. Então ele estava falando sobre uma lesão que era apresentada, né, perispiritualmente na sua região do peito, devido a uma forte angústia que ela vivenciou. Então ela sentiu aquele choque no organismo, né? A gente vê isso com muita frequência, muitas vezes dependendo de um trauma que uma pessoa vivencie, né? Por exemplo, de um estado nervoso, de um estado de desequilíbrio emocional, nós ocorremos ali muitos aneurismas, tanto no coração como no cérebro. Temos ali um infarto, temos ali um chamado derrame. E aí vão dizer assim, não, mas isso aí foi uma mudança, né, uma descarga de adrenalina vivida pelo organismo. Mas o detalhe que a gente percebe é que o corpo por si só, ele tem ali os seus mecanismos de defesa. E a gente se pergunta, mas ele vai se defender do quê? Se o corpo por si só não é capaz de discernir qualquer tipo de perigo à sua volta. Mas o princípio inteligente, sim. Então, quando nós percebemos uma ameaça, quando passamos por um estado emocional desequilibrado, a nossa mente transmite aquele choque para o nosso perispírito, que transmite, por sua vez, para o corpo físico. E aí, então, nós causamos muitas dessas lesões por uma questão emocional. Então, por que surgiu aquela descarga de adrenalina? Por que houve aquele impulso que provocou essas lesões? Porque a mente do indivíduo detectou uma situação que fez com que aquilo se tornasse, né, aquilo se somatizasse e se transformasse numa patologia que foi aguda e provocou aquela lesão. Dá para a gente imaginar, por exemplo, outros tantos tipos de doenças, como cânceres, que surgem exatamente pelo pensamento constante que o espírito tem e acaba interferindo no seu corpo físico, causando então aquela alteração genética e aquelas lesões. Tudo que eu estou falando para vocês, para a ciência dizer, não, isso aí não tem nada a ver. O câncer é uma coisa genética, o câncer é uma anomalia que acontece nas células e provoca tudo aquilo, mas espera lá, o acaso que determina isso? A ciência vai dizer, sim, é o acaso. Estudando a realidade espiritual que nós temos a partir da doutrina espírita, já mostra que você não sofre se não houver necessidade de um aprendizado. Então tudo é uma questão de quê? De merecimento. Então o entendimento moral que nós temos sobre esse campo moral vai também transformar, vai também interferir na nossa vivência física.
Então hoje nós temos médicos, né, que são bastante esclarecidos nesse sentido, que começam a ver a pessoa na sua condição integral, como lembra Joana de Ângeles. Ela fala que você não é apenas o corpo físico. Porque você não vai muitas vezes naquele médico que você fala, doutor, eu estou com uma dor no peito. Ele nem olha para você, prescreve, faz um eletrocardiograma e toma esse remedinho, tchau. Já outros médicos falam assim, mas por que você está sentindo isso? Tem algum problema em casa? Você está sentindo alguma coisa? Olha a diferença de tratamento de um para outro. Aquele médico que te trata como um organismo doente e aquele médico que te observa como um espírito, como um indivíduo doente. Não necessariamente falando sobre questões espirituais, extrafísicas, mas muitas vezes te vendo no seu aspecto psicológico, percebendo que o seu psiquismo provoca em você esse tipo de alteração. Me recordo de um professor de anatomia da faculdade, e ele dizia assim que você observa paciente para paciente. Então tem aquele paciente que é um pouco mais resistente, que é um pouco mais cético, que quer ver ali o tratamento acontecer na hora. E aí então ele fazia o quê? Ele pegava ali o esfigmomanômetro, né, o aparelhinho de pressão, e verificava a pressão do paciente, colocava o termômetro, verificava ali a pulsação, mas enquanto fazia isso, ele ia jogando aquela conversinha. Ia conversando, extraindo ali uma informação ou outra, ia dando ali um conselho e tal, e no final ele fazia uma ligação. Olha, faz uma caminhada, porque o movimento faz bem para o seu corpo físico. Mas a intenção era, esfria um pouco a cabeça, vai olhar um pouco a natureza, vai ver as pessoas, sai um pouco de casa. Então você tentava fazer com que efeitos práticos para aquela pessoa tivessem um efeito secundário que era o mais importante. Já aqueles pacientes que eram aqueles mais acessíveis, sentava sem ficar fazendo aqueles procedimentos, né, para poder chamar a atenção, olhava olho no olho e falava, vamos conversar. E aí então a conversa se desenvolvia. E a gente começava a olhar realmente, a partir dali, as pessoas na sua condição integral, vendo ali o seu sofrimento, as suas angústias, as suas dificuldades. Se nós pegarmos voltando ali 30, 40 anos no tempo, nós lembramos que você falar que você passava num psiquiatra é porque você era maluco, que você era louco, que você estava tomando remédio de doido. Hoje você falar de um psiquiatra é aquele que vai salvar a sua vida, é aquele que vai te dar um remédio para te tranquilizar. Então nós percebemos que hoje as pessoas estão muito mais acessíveis a esse tipo de tratamento, envolvendo ali as emoções e os sentimentos, sem mais se constrangerem. No passado dizendo assim, eu faço terapia, todo mundo já olhava meio torto. Hoje praticamente todo mundo faz terapia, seja numa clínica, seja numa igreja, num centro espírita, numa conversa amiga. Então a ideia da psicoterapia já é algo aceitável nos tempos atuais. E isso porque as coisas se tornaram tão intensas na nossa vida, que se não houvesse ajuda psicológica, todo mundo sucumbe. Então vemos hoje que a medicina também vai gradualmente se adaptando a esse novo modelo de atendimento, vendo a pessoa como ali um ser humano, e não apenas como um organismo. E isso vai depender de faculdade para faculdade, de professor para professor, de profissional para profissional. Vai depender dos seus próprios valores e das suas próprias crenças. Exato, Arnaldo, né? O Gardenal ali era o apelido comum para aquela época, né? Então a gente vê assim que esse entendimento, e por isso nós temos a Associação Médico Espírita, a AME, nos trabalhos que eles fazem, é muito interessante a abordagem espiritual que se torna o foco principal. A abordagem espiritual é onde vai se encontrar a causa da doença e é onde que vai se iniciar a cura. O organismo será devidamente tratado, com todos os recursos, todas as medicações, todos os tratamentos que forem necessários, mas o espírito é o foco. E essa espiritualização das nossas ciências, aqui do mundo material, é o que vai fazer com que ela se torne muito mais efetiva. Porque você toma um remédio e você tira a dor, mas não necessariamente você tira a causa. Então, tudo isso que a gente está vendo, para encerrar aqui o nosso trabalho de hoje, ela coloca para nós exatamente isso, né, que essas vibrações nervosas,
que ela vivenciou naquela sua vida que era muito difícil, provocou então esse estado de inconsciência. A gente poderia especular, por exemplo, se isso não foi feito como uma ação emergencial para que ela não agravasse mais o seu estado, que poderia provocar uma desencarnação. Já que, como foi colocado pelo Espírito aqui, mostra assim para nós. Vê, são fibras luminosas, impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. E por isso algumas foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu. Ela não relata que ela guarda isso só para ela, mas essa dor moral foi tão intensa que provocou essa lesão no seu perispírito. E ela diz assim ainda ele, advindo então o estado de depressão nervosa, incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Significa que se aquelas lesões permanecessem ou agravassem, ela poderia até desencarnar. Então ela ficou nesse estado de 2 meses de inconsciência, passando por essa terapia espiritual, com cirurgias, com mudança de pensamento e tudo mais, para que ela pudesse continuar. E nós cometemos muitas vezes a antecipação da nossa desencarnação. Basta lembrar, por exemplo, que Kardec, que acabou depois se revelando como um cardiopata, porque ele passava por essas crises, né, excesso de trabalho, a pressão que ele sofria no desenvolvimento da doutrina, fez com que ele adoecesse. Ele quase desencarnou. Teve que ficar de repouso durante um bom tempo, teve que fazer ali um tratamento para poder se recuperar. E depois veio, né, o Dr. Moreau, eu acho que esse é o nome dele, ou não, Dr. Demer. Nós vamos inclusive estudar sobre ele na leitura do nosso livro Céu e Inferno, lá nas entrevistas. O Dr. Demer, ele era um amigo de Kardec pessoal, e que depois acabou desencarnando, né, e continuou com essa comunicação, e ele mesmo se tornou responsável pelo tratamento de Kardec. E disse assim, se você não parar, você vai desencarnar. E essa sua desencarnação será ali um impacto muito grande, porque não é programado. Mas é a forma como você está vivendo que está provocando isso. Você vai cometer o autoassassinio, é a expressão que ele usa. Esse autoassassínio significa o quê? Conhecido, né, popularmente, como André Luiz chama, de suicídio inconsciente. Então é o nosso modo de vida que acaba muitas vezes antecipando a nossa vivência. E o caso dela aqui a gente pode agora deduzir, que também é uma especulação, que esse estado de 2 meses foi na verdade um repouso forçado que ela teve que ter para que pudesse se regenerar devido a essas lesões que ela sofreu, essas lesões emocionais. Parte não, Angelina, é a esmagadora maioria delas. Né? Então vamos dizer todos, porque existem situações que são traumáticas do nosso mundo material. Mas a esmagadora maioria vem de doenças psicossomáticas. Somos nós que vamos ali desequilibrando o nosso organismo. E hoje nós temos algumas terapias que vêm sendo estudadas, outras nem tão acreditadas, que vão estudando sobre as questões energéticas do nosso corpo, as vibratórias, trabalhando com chakras, né, com magnetismo, com pêndulos e tantas outras opções aí. Então são recursos que nas tradições orientais, né, são aplicadas durante muito tempo e que hoje começam assim a despertar, né? Basta a gente lembrar que a própria acupuntura foi rejeitada durante muito tempo, a homeopatia também não foi acreditada durante muito tempo e ainda não é por muitos profissionais, mas você tem ali 2 terapias que são muito reais na nossa sociedade, que são hoje utilizadas por profissionais conceituados, como é o caso, por exemplo, da acupuntura, trabalhando questões energéticas do nosso corpo. Quem diria que você não via mais a pessoa como carne, mas você via ali aquele organismo passando por um ciclo constante de energias que vão se mobilizando pelo nosso corpo. E quando você coloca ali as agulhas, ou faz as aplicações, seja com moxa, né, que é aquele pequeno chumacinho de ervas que é queimado, ou então grãos de mostarda, ou sei lá o que mais se usa hoje, luzes e pedrinhas e tantos outros, você apertar um pontinho, você ali pressionar, estimular um pontinho no seu corpo físico, vai equilibrar as energias do seu organismo. Quem diria que se veria isso? Eu uso bastante, Guisa, minha irmã é acupunturista, né? Então se eu estou com algum problema, vamos partir para a agulha que já ajuda.
E ela faz também auriculoterapia, enfia aquelas agulhas na orelha, parece tortura chinesa, impressionante. Como as pessoas sabem como fazer doer a coisa, mas funciona. Isso aqui é mais importante, né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Dona Ivone, ela comenta então aqui para nós sobre esse tratamento que ela tem feito. Depois a gente continua, né? Porque ainda tem aqui uma sequência, né, de relatos. E a gente volta então a partir desse ponto